E a grande discussão é calvinismo ou arminianismo. Como é que a gente debate esse assunto que tem sido aí motivo de tanta discussão nos dias de hoje? E talvez para muita gente a coisa até ficou meio complicada, porque virou mais ou menos isso, né? Um conflito teológico. Aí nós temos o Johnny Calvin contra o Jake Arminius, e parece que muita gente, em vez de estudar e conhecer o assunto, mais entra numa relação de conflito do que qualquer outra coisa. De modo que vale a pena, não sei se você vai conseguir enxergar daí, pelo menos ver algumas coisas que fazem parte dessa discussão. Dentro da tradição das igrejas que vieram da Reforma, nós temos a tradição luterana, que em grande parte tem uma certa sintonia com os ensinos de Calvino, e a reação de Armínio posterior, o famoso teólogo holandês, Lutero alemão, Calvino francês, Armínio holandês. E as discussões sobre a maneira de entender a maneira como a salvação acontece, envolve o arbítrio humano, a eleição, a justificação, a conversão e a preservação do salvo, e a questão que está envolvida com a apostasia. Por exemplo, na tradição luterana se acreditava na depravação total, numa eleição não até certo ponto incondicional, mas sempre na tradição luterana se enfatizou eleição somente para a salvação. A justificação de todos os que creem, que é concluída na morte de Cristo. A conversão, ela tem a ver com a ação da graça, que na tradição luterana é confirmada através dos elementos, dos meios de graça, e é considerada uma graça resistível. A preservação diz que cair da graça é possível, mas Deus garante a preservação do fiel. A gente não tem muito a ver nesses detalhes com a tradição propriamente luterana, mas entre Calvino e Armínio, a gente vai ver a diferença. Calvino defendia, e o calvinismo mais especificamente, o que é chamado de depravação total, sem a existência do livre-arbítrio humano. Todas as escolhas estão condicionadas pelo pecado. No arminianismo, existe a ideia de depravação, mas não se recusa o livre-arbítrio e não se pensa em depravação total. A eleição no pensamento calvinista, ela é incondicional para a salvação e também para a condenação. Na verdade, os pensadores mais calvinistas enfatizaram as duas realidades. No arminianismo, a eleição é condicional, tendo em conta a previsão da fé ou da incredulidade. Quer dizer, Deus não escolhe a pessoa, mas Deus sabe se a pessoa vai crer ou não. Essa é a maneira de explicar. A justificação, ela é limitada. É só para os eleitos para a salvação, que é conquistado com a morte de Cristo. No arminianismo, a justificação é possível para todos, mas só se completa quando alguém escolhe crer. A conversão é irresistível. Quando Deus age na visão calvinista, não há como a pessoa segurar isso. Ela não tem meios que estejam no caminho. E na visão arminiana, ela é irresistível e envolve o livre-arbítrio. Segundo a visão calvinista, a perseverança dos santos é garantida, porque uma vez salvo, para sempre a pessoa será salva. Na visão arminiana, a conservação na fé somente mediante a perseverança, com a possibilidade de uma total e definitiva apostasia. Para a gente entender o que está por trás das duas maneiras de pensar, a gente começa discutindo a questão do pecado em si. Porque a maneira como a gente entende o pecado é a maneira como se tem a base para pensar de uma forma ou de outra. Muita gente, por exemplo, acha uma posição mais interessante, mas talvez não entenda a base que sustenta o pensamento. Então, uma boa definição de pecado, aqui escolhendo o que diz Wayne Grudem, pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. É o conceito de falha em relação ao alvo, que está na palavra hatat,
que está na palavra hamartia, seja em ato, atitude ou em natureza. Então, essa ideia de inconformidade com aquilo que Deus determina. E aí, diante da realidade do pecado, a discussão é o que foi que a queda produziu. Quais são as decorrências do pecado original? E prosseguindo, nós mencionamos um pouquinho sobre isso ontem à noite. Às vezes a gente imagina isso, né? Que o pecado tem a ver com a nossa ruptura com Deus e que atinge principalmente o que a gente vai chamar da nossa realidade espiritual. A visão bíblica é muito mais ampla, né? Você tem essa ruptura com Deus, que é a queda teológica, né? Adão e Eva se escondem de Deus no jardim. A ruptura com o próximo, essa dimensão sociológica. A gente vai ver, por exemplo, né, que Adão culpa Eva e logo os 2 primeiros filhos, Caim mata Abel. Né? Essa ruptura com Deus que causa a ruptura com o próximo. Ruptura consigo mesmo, psicológica. O homem responde que ficou com medo, por isso ele se escondeu. Ele tem medo, culpa, vergonha. E a ruptura com a criação, onde agora a Bíblia vai dizer que Deus afirma: maldita é a terra por sua causa. Então, entendendo que o pecado tem a ver com uma ruptura com Deus, que tem desdobramentos em todas as áreas, a gente começa a entender um pouquinho mais a ideia da redenção. E a ideia do pecado é forte, tanto é que Romanos vai dizer que a salvação é absolutamente necessária, porque a condição humana é crítica. E ela vai usar a expressão: o salário do pecado é a morte. A morte na sua dimensão de ruptura para com Deus. A morte na dimensão de sofrer decorrências desse distanciamento com aquele que é a fonte da vida. Ela marca a humanidade. A morte atinge toda a humanidade. A gente não sabe muito bem como seria, né? Aliás, para você começar a pensar já, né? Será que se Adão e Eva levassem um escorregão no Éden e batessem a cabeça na parede ou na pedra, né? Não tinha parede, né? Doía ou não, né? É possível que sim, porque além de se tornarem pecadores, eles foram criados como criaturas, e criaturas são limitadas. Então existe uma dimensão de fragilidade por criação. Mas, com certeza, a maneira como a morte atinge a nós não é a ideia original da criação. Possivelmente o homem passaria por uma dimensão superior sem sofrer o que a gente sofre. A morte atinge todo mundo, tanto o animal como o vegetal. Ela é uma realidade material e espiritual e marca toda a criação. Por isso que Apocalipse vai dizer, né? 1 Coríntios vai dizer que o último inimigo a ser vencido é a morte. Tragada foi a morte pela vitória. E a vitória de Jesus sobre a morte mostra aí o poder da redenção. Então nós temos as consequências do pecado, onde está presente a morte física, a ideia de morte espiritual. Por exemplo, Jesus vai se referir aos seus opositores como pessoas espiritualmente mortas. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, a ideia de Efésios 2. E a ideia de morte eterna. Aquele que nele crê tem a vida eterna. Existe a ideia de distinção entre um e outro. Por isso, a seriedade da perspectiva bíblica sobre o pecado é muito clara, diferente do que as pessoas pensam hoje. A maior parte das pessoas tem uma ideologia na cabeça muito parecida com o pensamento de um homem chamado Jean-Jacques Rousseau, que acredita que o meio é que prejudica. Vale a pena ver um filme sobre isso, que é chamado O Senhor das Moscas. Saiu até um filme, é um livro que foi até premiado, onde o autor conta a história de um naufrágio, onde um grupo de meninos fica numa ilha, e não tem pais, não tem televisão, não tem internet, não tem videogame, não tem influência nenhuma desse tipo, e esses meninos vão reproduzindo todos os males da sociedade,
quando eles entram em conflito um com o outro, mostrando que o problema está dentro, não fora. E muita gente imagina que o problema principal, por isso que as pessoas, por exemplo, com facilidade acreditam no quê? Que se a gente mudar um sistema político, a gente muda o mundo, em vez de acreditar que se a gente mudar as pessoas, a gente muda o mundo. Então a maneira de pensar é diferente. O que a Bíblia diz? Romanos 3, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Desde Adão, todos nos separamos de Deus, nos encontramos espiritualmente mortos. Não existe nada bom em nós mesmos, no sentido de perfeito e de puro. Não quer dizer que toda pessoa é um monstro, né? Quer dizer que todos os nossos atos são maculados e imperfeitos. Isso se manifesta nos atos pecaminosos. A ideia importante é que nós somos pecadores por natureza. Pé de caju dá caju. Pé de cupuaçu dá cupuaçu. Pé de gente dá pecado. A pessoa é pecadora não porque comete pecado. Ela comete pecado porque é pecadora, porque tem a sua inclinação para o mal, aquilo que a tradição judaica chama de Yetzer Hara, inclinação para o mal. E aí a gente tem que podemos chamar de as consequências do pecado, que apresentam-se como realidades pertinentes ao fato de que nós somos pecadores. Nós temos a culpa, e isso culpa não só no sentido psicológico, culpa no sentido jurídico. A pessoa é passível de julgamento. A corrupção, quer dizer, a própria prática da maldade e do erro em si. A fraqueza, a fragilidade humana decorrente do pecado e a incapacidade principalmente de fazer o bem. E aí é interessante como é que essas coisas são entendidas na história do pensamento teológico. Olha lá, nós temos duas ideias aqui importantes. Existe na Bíblia uma ideia difícil de entender hoje, porque hoje nós somos frutos de uma sociedade que aprendeu a pensar no indivíduo como isolado. Por isso que tem tanta gente hoje que se acha cristão sem pertencer à igreja. Daqui a pouco ele toma a ceia do Senhor pelo Facebook, né? Faz um barulhinho lá e ele já participou. Essa ideia não faz nenhum sentido, né? Na Escritura Sagrada você sempre pertence à comunidade. Por isso, na verdade, existe uma ideia, que é essa ideia de corpo, essa ideia de solidariedade, que todos nós estamos em Adão. Por isso, aquele negócio que o pessoal fala, bom, Adão pecou, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Eu não estava lá, nem trabalhava com fruta na época, o que eu tenho a ver com isso? Então, a ideia é que a culpa é herdada, porque somos considerados culpados por causa do pecado de Adão. É estranho para a gente isso, né? Porque a gente não entende que os nossos atos, na verdade, não são unicamente particulares e individuais, eles fazem parte de uma comunidade. Tudo que uma pessoa faz envolve todos os outros. Por isso, a ideia é que o nosso primeiro pai falhou, toda a família está envolvida nisso. A corrupção herdada, temos uma natureza pecaminosa por causa de Adão. Não só culpa, mas nascemos como uma disposição indevida, que é chamada disposição para o pecado. É por isso que uma criança pequena logo aprende a dizer não, rapidinho, ninguém precisa ensinar. Logo ela morde o dedo do outro. Difícil crianças abandonadas invadir biblioteca para pegar livro de geometria e se aprofundar no assunto. Mas aprender o que é ruim é a coisa mais fácil do mundo. Ensinar o que é errado você nem precisa repetir. Mas ensinar o hino nacional brasileiro, aí é complicado. Como é que é mesmo? Vamos lá, meus irmãos? Vamos lá. Muito bem. Então, diante disso, vamos ver o que mais está envolvido nessa história.
A questão de entender o pecado nos leva à discussão do problema do mal. O que é o problema do mal? O problema do mal envolve o fato de que, apesar de Deus ser totalmente bondoso e absolutamente onipotente e onisciente, Deus permite o mal nesse mundo. Mal em que sentido? Tanto em termos de sofrimento, às vezes sofrimento aparentemente injustificado, e também Deus permite a rebelião dos seres criados contra Ele. Então existe uma atuação humana e angelical contra Deus. E como é que a gente entende esse aspecto? É um dos grandes mistérios da fé. A maneira como a gente entende é que Deus permite o mal porque Ele criou seres com liberdade. Seres que puderam dizer não para Deus. Não que o mal fosse um reino separado que existe por si só. As pessoas, quando se voltam contra Deus, quando desobedecem a Deus ou saem fora desse parâmetro, elas fazem a realidade do mal presente. O mal é igual a ferrugem, que dá no ferro, né? Se você não tem ferro, não pode ter ferrugem. O mal sempre é negação ou corrupção do bem. Por causa disso, nós vamos reconhecer que, inicialmente, na criação, Deus cria um ser humano com liberdade, com arbítrio. Ao mesmo tempo, Deus é soberano. E ao mesmo tempo existe o sofrimento e o pecado no mundo. A pergunta é como é que esses três se equilibram para a gente entender o assunto. Então é muito valioso entender que Deus é descrito na Bíblia, é apresentado como um Deus completamente soberano. Às vezes eu vejo pessoas falando coisas sobre Deus, e logo a gente percebe que o que ele pensa sobre Deus é muito diferente do que a Bíblia diz sobre Deus. Tem uma outra ideia. Algumas pessoas não imaginam que Deus seja Deus, então acham que vão, por exemplo, colocá-lo na parede para obrigá-lo a dar uma resposta satisfatória para a intelectualidade humana. É como a formiga querendo brigar com o elefante e chamando, para disputar a coisa diretamente. Então, a soberania de Deus na Bíblia é absoluta. Nada pode definir limites para Deus, nem pode surpreender a Deus. Ao falar de Deus, fica claro que Deus é Deus. Como Deus é o ser soberano e absoluto do universo, nosso universo, na Escritura, é por natureza teocêntrico. Não dá para construir um pensamento, qualquer que seja, se você tirar o fato de que Deus é soberano e é Deus de verdade. Como é que a Bíblia define o ser humano? Apesar do homem e de apesar do pecado e de vários fatores limitadores, o homem é, em certo sentido, livre. Ou seja, você escolhe, você quer suco de manga ou de cupuaçu? A pessoa vai lá e decide. O ser humano é responsabilizado e é considerado culpado exatamente porque ele tem condição de dizer sim ou não. Ele tem condição de tomar decisões. Em que medida essas decisões são completamente livres é uma discussão. Mas, num certo sentido, o ser humano tem liberdade. Por quê? Porque ele foi criado à imagem de Deus e é capaz de fazer escolhas. E por isso ele é chamado a crer no Evangelho. Mas também, ao mesmo tempo em que ele é visto como responsável e como convidado a abrir o coração para o Evangelho, num certo sentido ele é visto também como escravo do pecado. Ele é descrito no Novo Testamento como um morto-vivo, uma espécie de zumbi. O homem não pode crer, conforme várias passagens, sem a ação especial da graça de Deus em sua vida. Várias vezes Jesus vai dizer isso para os religiosos do seu tempo, que eles não podiam crer porque estavam sem essa alternativa da ação de Deus em sua vida em função da dureza dos seus corações. Mas, apesar disso, fica claro que ele vai sofrer
as consequências da rejeição do Evangelho. E finalmente, nós temos a discussão do problema do mal, que deve ser claro que mesmo sendo soberano, Deus não é o autor do pecado. Isso é muito importante. Deus a ninguém tenta e não pode ser tentado pelo mal. Ah, pastor, mas eu li aqui na minha Bíblia, uma versão antiga que eu tenho, que em Isaías 45, verso 7, diz que Deus cria o mal. Então está escrito aqui que ele criou o mal. Pois é, mas você não entendeu direito. Porque a palavra mal tem dois sentidos básicos absolutamente diferentes. Um é mal pecado, o outro é mal sofrimento. Então, por exemplo, Deus muitas vezes cria e traz sofrimento. Claro, o Senhor tem o seu caminho na tormenta, e as nuvens são os pós dos seus pés. Deus enviou, por exemplo, permitiu o sofrimento na vida de diversos dos seus servos. Mas em nenhum lugar a Bíblia diz que Deus é o autor do pecado. Deus permite que seres humanos e angelicais se voltem contra ele, mas ele não é autor. Criar o mal não quer dizer que Deus peca, né? Arrependeu-se o Senhor do mal que haveria de trazer sobre Nínive. Arrependeu-se quer dizer, Deus mudou a maneira como traria sofrimento sobre Nínive, e não do pecado que faria contra Nínive. É muito diferente, muito importante entender isso. Ele decretou que o mal surgiria e que será, no final, usado para a glória de Deus. Satanás, por exemplo, não é visto como um Deus do mal. É um espírito rebelde, sob o controle de Deus, cujas ações, no final das contas, ainda redundarão para a glória do Deus Todo-Poderoso. Assim nós vemos que seres pessoais finitos são capazes de escolha real, no sentido de dizer sim ou não. E aí, diante dessa introdução, que talvez mais atrapalhou a sua cabeça do que ajudou, né? Não sei se você foi escolhido para ouvir essas palavras difíceis, ou foi decisão sua vir ouvir isso aqui hoje. Mas a questão é a seguinte: a soberania de Deus, que é o ponto de partida mais valioso para a tradição calvinista, ela é verdade, é ensinada em toda a Bíblia. Em toda parte você vê uma ideia clara que Deus é soberano e todo-poderoso.